haveria purificação através do sangue do cordeiro, do sangue do pombinho, entre outros aspectos, a qual se levava até o sacerdote e fazia o sacrifício. Mas sendo Jesus esse último e único sacrifício, Jesus se faz sacrifício e a partir daí, o homem, para reconhecer o seu pecado e apresentar a expiação, ou seja, o ato de pagar pelo pecado, é reconhecer Jesus como sacrifício vivo e santo e último sacrifício para remir e purificar a sua vida do pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sobretudo, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. O que por tradição nós recebemos dos nossos pais original? O pecado original na carne, né? Que é originado lá de Adão. Por um homem veio o pecado e por outro vem a remissão dos pecados. Ou seja, por Adão veio, adentrou o pecado no mundo e aí, daí originou e passou por todos os homens e todos pecaram, toda a humanidade pecou, e através de Jesus vem a regeneração do pecado. Então, mas com o precioso sangue de Cristo, como é de um cordeiro, olha só, como é de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus foi aquele cordeiro imaculado, sem mancha e incontaminado, sem contaminação alguma, apresentado no altar para ser imolado e sacrificado. Então, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, aí Pedro na sua carta universal, que aqui não foi direcionada a um povo específico naquela época, mas a carta é universalizada para todos os crentes, todos os fiéis, e chegou até nós essa informação. Pedro fala, olha, foi através de Jesus, que já estava lá presente na criação, antes de toda a criação, de todas as coisas, ele já estava presente lá. Mas, o mundo se formou, tudo se formou e o homem pecou. E como remissão de pecado é feita através de sangue, através de sacrifício, que nós vimos que o homem estava nu, o homem se envergonhou da desobediência e procurou se cobrir com algo, né? Que quando a pessoa peca, ele procura se cobrir com algo, procura tampar, vamos dizer assim no dito popular, o sol com a peneira. Mas o que tampa, o que cobre os nossos pecados diante de Deus é o sangue do Cordeiro. Por isso que lá nós já estudamos sobre isso, que o primeiro sacrifício na humanidade foi no Éden. Deus mesmo sacrificou o Cordeiro, com a pele do Cordeiro, derramou o sangue e com a pele do Cordeiro revestiu o corpo humano, porque o homem viu que estava nu. As suas vergonhas estavam demonstradas. Quando pecamos, as vergonhas ficam demonstradas. Então é preciso se cobrir com o sangue do Cordeiro. As vestes do novo homem é o sangue do Cordeiro.
imaculado é Jesus. Amém, glória a Deus, a paz, meu nobre. Seja bem-vindo, vem pra cá. Depois aqui, vou ali. Tá bom. 10 horas, 10h30 termina. Então, Jesus foi esse sacrifício, essa expiação. Mas outro presente de Deus, primeiro presente é a expiação, providenciou um meio para que não precise mais estar sacrificando animais. Hoje a lei, nós vivemos o tempo da graça. Hoje é um novo tempo, é o que Pedro fala, vivemos um novo tempo. Nesse atual tempo, o que prevalece é o amor. Olha só, nestes últimos tempos, é por amor de vós, não é por justiça a vós. Deus agia por justiça e vingança. Até parece, mas Deus é vingador. Deus é vingativo, sim. Mas o que faz Deus não vingar hoje, aquilo que fazemos contra Ele é o Jesus. Porque nós estamos o quê? No advento da graça. Hoje impera o amor de Jesus, que nos cobre a vingança de Deus. Olha para lá, olha para nós e quando Deus, não vamos colocar assim, conjecturar, quando Deus se ira e vou destruir, aí Jesus se apresenta com as mãos furadas, mostrando o sacrifício. Olha, o tempo é da graça. O meu sangue é que está cobrindo esse povo. Mas vai chegar o momento da justiça de Deus, né? Aí lá acabou. E Jesus não vai vir mais como esse amor, esse advogado que está sendo hoje. Vai ser o justo juiz, porque foi dada a oportunidade toda. Né? A palavra está chegando. O aviso de Deus, que nós já vimos isso, que Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não executa nada, nunca executou nada sem antes avisar, sem antes passar o que deve ser feito. Agora, cabe a nós fazer ou não. Então, o outro presente, a outra bênção, o presente de Deus para a humanidade é a justificação. Ou seja, a justificação é a declaração que uma pessoa é justa. Quando a pessoa comete alguma coisa contra a lei humana, que vai preso, ele foi espiado. Ele foi preso, ele está pagando a pena dele. Quando ele está pagando a pena dele, ele ali pagou a pena dele, ele foi justificado. Porque ele já pagou a pena. Não, eu fiz, mas eu paguei a pena. Então, diante de Deus, Jesus foi expiado por nós, recebemos a Jesus, nós cremos que Jesus é esse único meio de expiar o meu pecado, que eu preciso reconhecer. Aí sim, quando eu reconheço e começo a viver uma vida, que nós vamos ver o outro presente de Deus, agora sim, justifica. Então, os teus pecados foram apagados, foi coberto. Deus vem, porque enquanto nós não estamos reconhecendo a nossa culpa de pecado, nós estamos tampando o sol com a peneira, colocando as folhagens que Adão e Eva colocou primeiro. Para a vergonha do pecado. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado e reconhecemos a expiação em Jesus, aí sim, o próprio Deus é que vai nos justificar. Ele vai nos cobrir com a pele do Cordeiro. Porque não precisa a gente estar por aí se justificando, não. Que as pessoas, como eu sempre digo, não se importe quando as pessoas chegar e falar, tu foi isso, e hoje está querendo dar lição de moral. Não se preocupe, não. A justificação aí. As pessoas já falam justificando, você foi. Aí para quebrar o gelo, ainda bem que você está reconhecendo que fui. Não estou sendo. Agora, se você falasse que eu estou sendo, aí sim, as minhas vergonhas estavam descobertas. Mas enquanto você está falando que eu fui, graças a Deus, que por sua boca mesmo, a justificação de Deus está trabalhando. Você está reconhecendo a justificação de Deus em minha vida.
Porque eu fui e não sou mais. Você é um testemunho. Hoje eu posso dar exemplo, sou um testemunho vivo do que eu fui e hoje não sou mais. Então é isso aqui, essa justificação. Romanos 5, 16 e 18 a 18. E não foi assim o dom com a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aí vamos lá. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, olha só, os que recebem a abundância da graça, não é mais da lei, a abundância da graça, e do dom da justiça, que reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Oh, glória. O que Paulo esclarece aos romanos, aos irmãos aos romanos, e fica essa preciosidade para nós. Não é pela lei não que nós somos salvos, não é pela lei que nós somos justificados, nós somos justificados pela graça de Jesus. Pelo presente que Deus nos deu e pela disponibilidade, porque se Jesus não quisesse vir, não viria. Pela disponibilidade de Jesus em fazer sacrifício por mim e por você. Então é por esses atos. Então não adianta estar fazendo maravilha, que não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso era o peso da lei, porque ainda não havia o advento de Cristo. Precisava haver uma regulamentação para um povo. As duras imposições da lei era para educar um povo, o povo de Israel. A justificação é a cobertura de Deus para aqueles que reconhecem Jesus como sua expiação pelo pecado. Então, se eu viver debaixo das regras da lei, eu vou desconhecer e vou tirar o mérito de Cristo na cruz. Porque eu vou ser justificado é pela força da lei, não pela expiação de Cristo.